Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 9. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Aqui a ilustração. Acho que esse capítulo tem o nome mais longo até agora. Se você lembra de algum nome mais comprido, coloque nos comentários aqui embaixo. Quero ver se alguém acha um título mais longo de algum capítulo aqui no livro. A mais séria dificuldade daqueles viajantes era alimentar a tripulação. Apesar de ser a tripulação composta apenas de uma criatura, Quindim, o raio do Quindim, entretanto, tinha um estômago de respeitável tamanho, dificílimo de encher. Os sacos de arroz, de feijão, de farinha de trigo e os fardos de alfafa que o imediato havia trazido não podiam durar tanto tempo. Quindim andava alegre. Aquela viagem lembrava-lhe a primeira que fizera, com uma diferença. Da primeira vinha ele de sua terra e ia para uma desconhecida. E agora era o contrário. Quem sabe, refletia Quindim, não vai esse navio levar-me novamente à África? Essa esperança tornava alegre e bem disposto. Pena o enjoo do mar. Um pobre rinoceronte enjoava muito. Continuamente era visto a chegar-se à borda do brigue para destripar o mico. Você conhece a expressão destripar o mico? Se conhece, coloque nos comentários aqui embaixo o que significa. Para destripar o mico, como dizia a boneca. E ficava então mortalmente pálido, com grandes olheiras em profundo abatimento. Depois do almoço, todos retornaram aos seus postos, e Dona Benta apontou para uma grande cidade que começava a aparecer ao longe. Lá estava Rio de Janeiro, capital do Brasil. Nota: na época, a capital do Brasil realmente era Rio de Janeiro. Atualmente é Brasília. Lá está o Rio de Janeiro, capital do Brasil. É uma das mais interessantes do mundo pela sua situação num ponto em que o acaso reuniu todas as belezas naturais possíveis. Praias das mais lindas, montanhas com florestas tropicais pelos flancos, pedras gigantescas como o Corcovado e o Pão de Açúcar, ilhas em quantidade. A natureza do Rio de Janeiro é um puro esplendor. O Pão de Açúcar então é pedra? Indagou Emília. É uma pedra em forma de torão de açúcar que fica à entrada da Baía de Guanabara. É nessa baía que se acha situada a cidade. Baía quer dizer golfo pequeno. E golfo quer dizer Baía Grande, gritou Emília. Ficamos na mesma. Espere. Golfo é uma porção de mar encurralado entre costas. Um entrecosto de água. Sei, murmurou a boneca. Quindim fez quá, quá, quá. E Bahia é um golfo pequeno. Esse é ainda menor, recebe o nome de Enseada ou Angra. Lá perto da cidade do Rio, há uma cidadezinha com o nome de Angra dos Reis, situada numa enseada ou Angra, que o mar forma naquele ponto. A Baía da Guanabara é uma das grandes que existem no mundo. E talvez a mais bela. Todos os navios que existem cabem lá dentro. Isso é meio duvidoso. Será mesmo? Ou será que era na época da publicação? Por que se chama Rio de Janeiro essa cidade? Porque os portugueses, quando descobriram a Bahia, acharam-na com jeito de estuário de um rio. Estuário? O que é isso? Estuário quer dizer foz de um rio, isto é, ponto onde um rio despeja no mar. Mas uma foz que se alargou mais que o comum, formando uma espécie de praia. O Rio da Prata, por exemplo, é o estuário do Rio Paraná. Esses antigos portugueses, porém, se enganaram, visto que a Guanabara é baía e não estuário de rio nenhum. E como houvessem descoberto o falso estuário num dia do mês de janeiro, deram-lhe o nome de Rio de Janeiro, como quem diz, o rio descoberto em janeiro.
Ali desembarcaram e começaram a construir a cidade que é hoje a capital do Brasil, com quase 2 milhões de habitantes. Como já disse anteriormente, não esqueçam, antes de colocarem algum trabalho da escola, coisa parecida, verifiquem se está correto. Pode estar desatualizado, não esqueça. Como a capital do Brasil, que é Brasília, que está indicando ainda como Rio de Janeiro. Narizinho apontou a luneta para a capital brasileira, a fim de ver as 1000 coisas lindas que ela apresenta. Aqui é a Josefina querendo participar da história. Deixa ela aqui quietinha. Desceu. Há uma avenida que vai de mar a mar. Avenida Rio Branco, explicou Dona Benta. Há outra cidade menor do outro lado da Bahia. Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro. Atualmente não é capital mais. Rio de Janeiro atualmente é capital do estado do Rio de Janeiro. E a capital do Brasil não é mais Rio de Janeiro, é Brasília. A cidade do Rio não faz parte de nenhum estado brasileiro. Ergue-se num pedaço de território que tem o nome de Distrito Federal. Em redor desse distrito ficam as terras do estado do Rio, uma zona que sofreu muito com a lei que libertou os escravos africanos. Era uma das províncias que possuía maior número de negros cativos, de modo que do dia para a noite, isto é, do dia 13 de maio de 1888 para a noite desse mesmo dia, os escravos ficaram libertos pela Lei 13 de Maio, abandonando as fazendas. E como os fazendeiros não encontrassem homens livres em quantidade suficiente para substituir nos trabalhos da lavoura, a região sofreu muito. Em certas fazendas, o sapé e a saúva tomaram conta das terras. A saúva, exclamou o imediato. Nós, lá no sítio, sabemos que praga isto é. Sim, é verdade. A formiga saúva é um dos bichinhos mais bem apetrechados que existem no mundo. Organizou sua vida tão bem que os homens vivem tontos com ela. A luta no Brasil entre o homem e a formiga está incerta. Não se sabe quem vencerá. Um sábio já disse que ou o brasileiro dá cabo da formiga ou a formiga dá cabo do brasileiro. Existem zonas em que a formiga já venceu o homem, obrigando-o a emigrar. Mas como poderão elas, tão pequenas, vencer o homem tão grande? Duvidou Emília. São pequeninas, mas têm ao seu favor um número infinito e a perfeita organização social em que vivem. Enquanto os homens brigam uns com os outros, jamais encontram meio de viver em harmonia, elas se regalam do mais perfeito equilíbrio. Sabem alimentar-se e, por isso, não conhecem doenças, como os homens. Entre os homens, já há mais de 5.000 moléstias estudadas, quase todas as consequências da alimentação errônea e da desigualdade das condições sociais. Isso é meio duvidoso. Será que entre as formigas não existem doenças? Será que elas não ficam doentes? Fica um mistério no ar. Se você for perito em formigas e souber a resposta, coloque nos comentários aqui embaixo. Vemos ricos e pobres, os que moram de indigestão e os que moram de fome, os que vivem em palácios e os que vivem em casebres imundos. Entre as formigas a igualdade é perfeita. Todas comem a mesma coisa e vivem na mesma casa. Comem a mesma coisa não, vovó. As formigas comem de tudo, tal qual o homem. Comem folha de roseiras, casca de laranjas, tudo que encontram. As saúvas, minha filha, só comem uma certa espécie de fungo, ou cogumelozinho que elas cultivam. As folhas que conduzem para o formigueiro são lá mascadas e postas a fermentar sob certas condições de calor e umidade, para que na massa brote tal cogumelozinho de que elas se alimentam. São fazendeiras, então? Perfeitamente. Cultivam a plantinha que comem. E esse alimento é perfeito. Não lhes traz desarranjos intestinais, nem escobrutos, nem beriberes. É por isso que jamais encontra uma formiga expirando ou tossindo ou escarrando, ou gemendo de reumatismo ou morfética, ou escrofulosa. Saudinha perfeita. Isso de tosse, de pigarros, de reumatismos e gemidos são coisas próprias do Homo sapiens. Quem classificou o homem de Homo sapiens? Perguntou Pedrinho. Está claro que ele mesmo, respondeu Dona Benta. Um momentinho.
Lá se foi a Dona Josefina. Se as formigas fossem classificar, o adjetivo escolhido seria qualquer outro menos esse. Mais um mistério. Será que seria mesmo outro? Homo sapiens quer dizer homem sapiente, não é? Exatamente, porque o homem até agora não descobriu o meio de viver em harmonia com a natureza nem consigo mesmo. Ele se deu o nome de sapiente, mas não deixa de ser curioso. Mas sabe mil coisas, protestou Pedrinho. Sabe ciência, sabe fazer trens, automóveis, aviões. Mas não sabe comer, que é o principal, disse Dona Benta. Estou convencido de que a maior parte dos males que nos afligem vem disso, de não sabermos comer. Os abelhas inventaram mel, um alimento perfeito. As formigas descobriram um tal cogumelozinho, outro alimento perfeito. Os homens, porém, comem de tudo e sofrem as consequências desse erro. Aí fica meio duvidoso. Uma alimentação variada, para ser saudável, tem que ser variado. Não pode ser um ser humano, não pode comer só uma coisa. Se comer só uma coisa, vai ficar doente. Também é uma forma de comer errado. Quando for comer, procure comer alimentos variados e na quantidade certa. Nem de mais, nem de menos. E mais ilustração aqui. Hoje tem ilustração extra. Deixe estar, vovó, gritou Pedrinho. Quando eu crescer, vou dedicar-me ao estudo da alimentação. Hei de ter um grande laboratório científico para labotar até descobrir um alimento único que seja para a humanidade o que é o mel para as abelhas. Faça isso e você terá uma estátua em cada canto como salvador da humanidade. Ou será pregado numa cruz como fizeram a Cristo, observou a menina. Tia Anastácia veio avisar que não sabia o que ia fazer para a janta. Pedrinho falou muito em peixe, mas não estou vendo peixe nenhum. A sardinha acabou. Era uma lata só. E agora? Vou arranjar peixes, declarou o menino. Tem um sortimento de anzóis de primeira ordem. Disse e foi cuidar da pesca. Encastou um anzol de aço azul numa linha bem forte. Escou com um pedaço de carne que havia trazido expressamente para aquele fim e lançou-o à água. Como nem o peixe mordesse nos primeiros 5 minutos, teve uma ideia. Amarrar a linha no chifre de quindim. Desse modo, desembaraçado para continuar a ouvir a geografia de Dona Benta. E lá ficou o pobre rinoceronte de linha amarrada no chifre, esperando pacientemente que algum peixe esfomeado agarrasse a isca. Dona Benta retomou o fio da lição. Para lá do estado do Rio, disse ela, fica o de Minas Gerais, que é um dos maiores em território e população. Minas Gerais é um estado que também se dedica à criação como o Rio Grande do Sul, mas não tem pampas, só terras montanhosas onde cresce o catingueiro, um capim de que o gado gosta muito. Cria bois e vacas e porcos e cavalos. Faz manteiga, queijo e prepara carnes, sobretudo de porco. Os lombos de porco de Minas Gerais são excelentes. Há lá inúmeras cidades, todas pequenas. A maior é Belo Horizonte, a capital. A segunda é Juiz de Fora, onde existem várias fábricas de tecidos e outras coisas. Como já disse para vocês, verifique antes de usar suas informações em provas ou trabalhos escolares, porque podem estar desatualizadas. Não esqueça de que faz quase 100 anos que isso foi publicado, então certamente tem informação desatualizada aqui. A maior riqueza do estado de Minas Gerais são as suas montanhas de ferro. Infelizmente, por falta de carvão de pedra, essas jazidas, que são as maiores do mundo, ainda não foram intensamente aproveitadas. Hão de o ser um dia, e nesse dia Minas Gerais falará grosso, porque quem produz ferro é dono do rebenque. Eu acho que é mais quem industrializa o ferro, não quem extrai. Lá está Belo Horizonte, exclamou a menina. Bonito nome. Esta cidade tem uma característica preciosa. Foi construída desde o começo de acordo com um plano. Isto é raro, porque na imensa maioria cidades nasceram ao acaso, como as árvores, e vão crescendo sem plano nenhum. Seu clima é excelente, sobretudo para os que sofrem dos pulmões. Quando Belo Horizonte começou, pouca gente esperava que se desenvolvesse tão depressa e com tanta beleza harmônica. Deve ter hoje uns 50 anos,
e o que é nada, e já está a coisa mais linda que há no Brasil em matéria de cidade, um verdadeiro encanto. Mas como é que na primeira edição desse livro a senhora disse que era um sossego sem fim, um deserto de gente, etc., interpelou o narizinho. Porque eu tinha na cabeça a Belo Horizonte dos começos. Errei. Eu não levei em conta os progressos feitos nos últimos 20 anos. Mas depois disso estive lá e abri a boca. Que encanto achei aquilo! Que desafogo passar naquelas ruas tão largas! Gostei tanto que prometi levar vocês lá para um passeio para que vejam e compreendam o que é uma cidade certa. As outras, então, são incertas? Vem aqui, Josefina. Aqui é Josefina. São erradas, minha filha. Nasceram ao acaso sem plano e ficaram toda a vida tortas e incômodas. Como São Paulo. Que maravilhosa capital teriam hoje os paulistas se houvessem feito como os mineiros, isto é, houvessem planejado e construído uma cidade nova para ser a capital do estado. Infelizmente não foi assim. Só os mineiros e goianos tiveram essa grande previsão e por isso mineiros e goianos vão ter em seus territórios as duas mais belas como das agradáveis cidades do Brasil. Isso de cidades certas é a coisa mais rara que há no Brasil. Só sei de 5. Um momentinho, Josefina. Fica aqui, me encosta. Só sei de 5. Washington, capital dos Estados Unidos, La Plata, na Argentina, Canberra, na Austrália, e aqui no Brasil, Belo Horizonte, Goiânia. Atualmente existe mais uma no Brasil, que é Brasília. Originalmente, ela foi uma cidade planejada desde o início. Mas não sei atualmente como é que está. Se você sabe, coloque nos comentários. O terror dos mares avançando rumo norte. Breve chegou às costas do estado do Espírito Santo. Lá está o porto de Vitória, disse Dona Benta. A cidade de Vitória é a capital do Espírito Santo. Muito bonitinha a sua moldura de praias e vegetação tropical. Parece uma miniatura do Rio de Janeiro. Esse estado, um dos menores do Brasil, possui espessas florestas abundantes em madeiras de lei. Os espíritos santenses cultivam muito café e cereais. Fiquei me simpatizando com o Espírito Santo desde que ele conhecia as orquídeas e as borboletas. Ah, as lindíssimas lá! Um dia o petróleo há de enriquecer esse estado. Nota: Monteiro Lobato foi muito entusiasta do petróleo. Inclusive, foi ele um dos que trabalhou pela fundação da Petrobras. E no fundo do Espírito Santo, lá pelo centro do Brasil, lá fica o estado de Goiás, cuja população não passa de 630 mil almas, como a superfície é de 644 mil km², temos que há quase um goiano para cada quilômetro quadrado. Isso é pouquíssimo. Goiás dá a impressão de ser um deserto. Também está desatualizado. Tanto o tamanho do estado, porque uma parte foi usado para criar o Distrito Federal de Brasília, e pelo número de habitantes, que também certamente já subiu. Por que é assim? Porque está situado muito longe do mar. A dificuldade de transporte fez que essa região não se desenvolva tão depressa como as que ficam perto dos portos. Se você, Pedrinho, tivesse em Goiás uma fazenda, não podia produzir cereais em quantidade, porque não teria medo de vendê-los. Havia de dedicar-se à criação, porque os animais trazem um transporte consigo. Encaminham-se para os mercados pelos seus próprios pés. Goiás é como observará a zona pastoril, isto é, de criação, enquanto o problema do transporte rápido e barato para os portos da costa não for resolvido. Mas há de chegar a vez de Goiás. Turistas inúmeros irão conhecer sua nova capital. Por enquanto, Goiânia está criancinha ainda, está se formando. Mas está se formando certa, e ficará tão linda como Belo Horizonte. Já vi a planta da cidade. Ótima, tudo está previsto. Dentro de uns 20 anos, o resto do Brasil se espantará com o encanto da nova capital.
Os que tiveram a ideia de criar essas cidades foram verdadeiros estadistas. O futuro os glorificará como os homens de maior visão do seu tempo. Será? Você conhece Goiânia? Se conhece, coloque nos comentários aqui embaixo se essas informações são certas. Estou curioso para saber. Eu não conheço a cidade, então não posso comentar. O terror dos mares continuava a subir. Estava fronteando as costas da Bahia, tendo passado pela foz do Rio Doce e depois por entre as séries de ilhotas que formam o arquipélago dos Arbóleos. Numa delas, de nome Santa Bárbara, havia um farol. Lá está o farol dos Abrolhos, disse o capitão. Nos pontos das costas muito perigosos por causa das pedras que saem do mar ou ficam escondidas na água, a pequena profundidade, os homens costumam construir faróis, isto é, torres de pedra com uma luz forte no alto. Pela luz, os navios seguiam escapando do perigo. Não tem conta o número de naufrágios evitado pelos faróis. Na costa brasileira, a essas ilhas, os meninos viram o pequeno porto de Caravelas, e mais para o norte, Porto Seguro. Pedrinho assenhou-se. Porto Seguro, vovó? Aquele de Pedro Álvares Cabral? Justamente. Foi ali que há quase 442 anos... Nota. Não esquece que essa obra foi publicada em 1942, então... Já passou de 500. Atualmente, esse ano é 521 anos. Foi ali que há quase 442 anos, os navios de Cabral entraram. Ele mesmo deu-lhe esse nome de seguro por achá-lo bem abrigado dos ventos. Mas em sua homenagem, o porto chama-se hoje Cabralha. Nos livros, o povo continua a usar o velho nome dado pelo seu descobridor. Vamos então aproveitar a oportunidade e repetir assim o descobrimento, propôs Emílio. Um terror dos mares afasta-se para alto mar e vem vindo. E vê de repente aves marinhas e ramos de árvores flutuantes, etc. Gostando da ideia, Dona Benta deu ordem ao imediato para que afastasse o brigue e até perdesse de vista a costa. O imediato transmitiu a ordem à tripulação, que teve, para executá-la, de desamarrar do chifre por algum tempo a linha do anzol. E as velas foram arrumadas de jeito que o brigue se afastasse dali rumo ao nordeste. Uma hora depois estava em pleno oceano sem nenhuma pontinha de terra à vista. Eu sou Cabral, disse Emília, e plantou-se na morada com a mão em viseira, sondando com os olhinhos agudos o horizonte. De repente gritou: Aves marinhas, vem vindo em nossa direção uma gaivota. Também estou vendo pedaços de pau e ramos de árvores flutuando. Sinal de terra próxima. Mas que terra será, meu Deus? El rei Dom Manuel mandou-me com essas naus para a Índia buscar pimenta do reino e cravo, e eu vim pelo caminho certo. É verdade que depois de sair da ilha de Cabo Verde, onde tomamos água, me desviei da rota para evitar as calmarias da costa africana. Nesse ponto, Dona Benta interrompeu. Quem vem a ser calmaria, senhor almirante Pedro Álvares Cabral? Emília ignorava-o. São trechos do mar, explicou Dona Benta, em que durante certas épocas não há ventos. O mar fica parado como um imenso espelho móvel onde o céu se reflete. Os navios de vela que têm a desgraça de entrar numa dessas zonas são obrigados a esperar semanas inteiras até que algum vento os tire dali. A desgraça do navio de vela é essa: só movimentar-se quando há vento. Continue a descobrir o Brasil, senhor almirante. Emília continuou. Sim, vejo que me desviei demais da rota por causa das calmarias, e estou em caminho errado. Aves marinhas, gaivotas e joões grandes. Pedaços de pau. Isso é sintomático. Pedrinho riu-se. Cabral não sabia o que era sintomático. Emília. No seu tempo essa palavra não era usada, mas continue. Emília continuou. Aves e pau são sintomas de terra. Disso não tenho a menor dúvida, mas... Pedrinho interrompeu-a de novo, mas desta vez com um grito lá do alto da gávea. Terra! Terra! E apontava com o dedo em certa direção. Todos olharam.
Realmente aparecia no horizonte um negrume de costa que, em certo ponto, se elevava como se fosse montanha. Bendito seja Deus, clamou Cabralzinho de pano. Vejo um monte, e como hoje é o 8º dia da Páscoa, fica ele batizado com o nome de Monte Pascoal. E a terra nova que acabamos de descobrir, eu batizo com o nome de Vera Cruz. Fez-se grande agitação a bordo. A tripulação mostrava-se inquieta, farejando o ar em todas as direções. O Visconde foi elevado à categoria de vice-almirante com o nome de Gonçalo Coelho. E Cabral lhe disse: Gonçalo, amigo, siga sua nau costeando essa terra e veja se me descobre um ponto seguro onde eu possa entrar com a minha esquadra. O Visconde Gonçalo Coelho fez de conta que navegou 10 léguas rumo norte e voltou dizendo que encontrara um porto ótimo. Cabral tocou toda a esquadra para lá e entrou nesse porto, ao qual deu o nome de Porto Seguro. Lancemos aqui as âncoras, disse ele, e vamos escrever uma carta a El Rei contando a grande descoberta. Olhem lá, estou vendo na praia vários homens nus. São selvagens. Vamos pegar alguns para seguirem com a carta a El Rei. Um escalier foi descido com vários marinheiros de mentira, os quais jeitosamente fizeram embarcar 2 índios a bordo. Cabral interrogou-o. Quem sois, ó adões? Que terra é esta? Falai. Os pobres selvagens olharam um para o outro, murmurando palavras em língua desconhecida de todos a bordo. Não falam a nossa língua, os coitados, disse Cabral. Experimentemos o inglês. Who are you? Mas os índios não falavam nem inglês, nem francês, nem língua nenhuma das conhecidas do mundo. Falavam uma língua lá deles, cujas palavras estavam sendo pela primeira vez pronunciadas diante de ouvidos europeus. Cabral desistiu de mandá-los ao rei com a carta que o escrevente de bordo, o tal Vaz Caminha, já estava escrevendo. Pedro Vaz de Caminha. É o nome dele, não é que ele esteja na cama, numa caminha pequena. É Pedro Vaz de Caminha, é o nome dele. Ok? Não vai botar na prova que ele estava sempre na caminha, por isso o nome dele. Não, não é isso. Para quê? Chegava à corte e deixava um rei tão atrapalhado para entendê-los como tinham ficado todos ali. Cabral deu ordens para que os pusessem em terra novamente. Emília quis continuar a representação. Quis que se rezasse a primeira missa no Brasil e outras coisas assim. Um capitão, entretanto, que apesar de simples capitão, mandava naquele almirante de brincadeira, declarou que estava estudando geografia e não história, e ordenou imediato que tocasse o brique para a frente. O terror dos mares singrou rumo ao norte, passando por Belmonte, Canavieiras, Ilhéus e muitas outras cidadezinhas beira-mar. Também passou pela voz de vários rios de bom tamanho, como Jequitinhonha, que nasce em Minas Gerais e tem um curso tão comprido como seu nome, o Rio Pardo e o Rio das Contas. Por fim, esbarrou numa grande ilha perto da qual havia uma cidade. Estamos de frente à ilha de Itaparica, que está situada em frente à cidade da Bahia, capital do estado da Bahia. Nota. Que eu saiba, o nome, a capital da Bahia é Salvador. Vai ver que na época era outra cidade, outro nome. Viva a Bahia! Gritou o Narizinho. Gosto muito de coco, de laranja baiana e das laranjas de Itaparica. Por que foi falar em mangas? Pedrinho esqueceu-se de que era o imediato do brigue para só pensar no meio de conseguir uma dúzia de mangas, enquanto o Narizinho descia do mastro só pensando em coco verde. Não há nada melhor, vovó, disse ela. Pare com a sua geografia, antes de comer pelo menos 3 cocos. Não quero saber de mais nada. Dona Benta teve de ceder diante daquele motim, e chamando uma das canoas boiantes em redor do brigue, pediu ao canoeiro que lhe arranjasse mangas e cocos verdes. Minutos depois, a canoa voltava cheia daquelas preciosidades. E pelo resto do dia não se fez outra coisa a bordo senão chupar mangas e comer a polpa molinha dos deliciosos cocos verdes da Bahia.
Você já comeu a polpa de coco verde? Se já comeu, coloque nos comentários aqui embaixo. E diga que se é boa, que também quero saber. Também tenho curiosidade para saber. Depois foram ver a cidade. Quantas belezas históricas há na bela cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. As igrejas históricas encantaram os meninos. Na de São Francisco, todos abriram a boca. Que beleza, vovó! Exclamou o Narizinho. Parece um céu aberto. E parecia ali mesmo. Tudo ali dentro era ouros e mais ouros. Tudo, um rendilhado de madeira entalhada e decamada de ouro. Um puro céu aberto. Emília extasiou-se com anjinhos esculpidos que viu lá, sobretudo um de saiote. Ah, meu Deus! Exclamou ela. Não sei onde estou que não furto esse anjinho para levar ao sítio. Valeu a pena fazermos essa cidade só para vermos tamanha galanteza. E foi preciso que Dona Benta agarrasse pelo braço, senão Emília furtava mesmo o anjinho de saiote. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 18 inscritos, melhor, 200 inscritos e eu libero o novo quadro. Caso ninguém caso ninguém dê alguma sugestão, eu vou lançar um novo quadro. Se quiserem, sugiram à vontade. Ok? E a 250 inscritos, eu lanço quadro novo. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.